Olá, pessoal. Professor Canduca, continuando com o assunto Sociedade, o programa Brasil Sem Miséria da presidenta Dilma. Nós falamos no último bloco do Brasil Sem Miséria no campo, vamos falar agora do Brasil Sem Miséria na cidade. Olho aqui no nosso slide para a gente ver um resuminho da situação. No meio urbano, o objetivo central do Brasil Sem Miséria será gerar ocupação e renda para os mais pobres, entre 18 e 65 anos de idade, mediante cursos de qualificação profissional, intermediação de emprego, ampliação da política de microcrédito e incentivo à economia popular e solidária, entre outras ações de inclusão social que devem beneficiar 2 milhões de pessoas. Bom, uma delas é o mapa de oportunidades. As pessoas cadastradas no Brasil Sem Miséria vão ser procuradas pelo governo assim que surgir a oportunidade de trabalho, é uma espécie de Cine dos Miseráveis, esse mapa de oportunidade. Assim que surgir emprego, o governo vai acionar essas pessoas para que elas procurem essas oportunidades e procurem se empregar. Qualificação de mão de obra. O governo pretende oferecer mais de 200 cursos em todo o país, de acordo com a vocação econômica de cada município. Se é um município onde tem turismo, o cara vai fazer curso de agente de turismo. Se é alguém que mora numa favela, pode fazer um curso de pedreiro, de cabeleireiro, de manicure, de eletricista. E o governo vai contar para isso com as escolas técnicas federais e o Sistema S, o SESI, o SENAI, o SENAC, tá, okay? Esses órgãos aí que cuidam do Sistema S de qualificação de mão de obra. Intermediação de mão de obra pública. Quando houver a realização de obras públicas, onde os trabalhadores são contratados sem necessidade de concurso e tal, a mão de obra prioritária será para os beneficiários do programa Brasil Sem Miséria na cidade. Veja bem que esse programa, como eu disse, é diferente do Fome Zero, porque o Fome Zero, ele dá o peixe. Esse aqui quer ensinar o cara a pescar. Apoio à organização de catadores de materiais recicláveis. Esse aqui é duplamente bom. É bom porque quem cata esses materiais geralmente vive numa situação de trabalho muito miserável. E é bom para o meio ambiente. É ambientalmente correto e socialmente correto apoiar os catadores de materiais recicláveis. E o governo quer estimular o empreendedorismo, utilizando o Sistema S, também o SEBRAE, o cooperativismo, liberar recursos para o cooperativismo e estimular também a tomada do microcrédito a juros subsidiados. Esse microcrédito já existia dentro do Fome Zero, mais de 5 milhões de pessoas já se beneficiaram do microcrédito do Fome Zero, e o governo quer ampliar isso para as pessoas poderem pegar até R$600 emprestados com juros subsidiados, e implementar um negócio. Uma costureira comprar um pano para ela costurar, um cara que tem um carrinho de pipoca, reformar o carrinho de pipoca dele, enfim, é uma grana pouca, mas que pode ajudar um artesão, comprar matéria-prima, enfim. Então, veja bem. Vejam só. O foco é qualificar as pessoas para elas arrumarem emprego. O Brasil Sem Miséria na cidade vai oferecer mais de 200 cursos, pessoal, em escola técnica e no Sistema S. Aí o miserável fala, mas eu não tenho como ir porque eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus. O programa vai dar o vale transporte para o cara ir fazer o programa, para ir fazer o curso. Mas eu não tenho dinheiro para comprar o material. O miserável vai ganhar o material. Aí o miserável, mas eu não tenho dinheiro para lanchar lá no curso. Você vai ganhar um lanche também. E no final, através do mapa de oportunidades, o governo vai fazer a indicação das pessoas para o emprego e apontar para eles onde é que tem emprego. Então, o sujeito vai ganhar transporte, vai ganhar lanche, vai ganhar o material, a certificação no final e a indicação para o emprego. Só não sai do miserê se não quiser, o desgraçado. Tá ok? Então, veja bem. E para encerrar esse assunto, o programa que é o xodó da companheira presidenta é a Ação Brasil Carinhoso. Foi esse programa aqui que, segundo ela, possibilitou erradicar a miséria extrema no país. Superar a miséria extrema, como ela prefere. Superar é um verbo muito perigoso de usar. Porque superar a miséria, pessoal, é acabar com ela definitivamente. E, na verdade, esse programa não superou, ele mitigou, ele suavizou o problema. Tanto é que vocês se lembram que há poucos meses atrás teve um boato de que o programa Com Miséria ia acabar, surgiu durante o final de semana, e as pessoas invadiram a Caixa Econômica Federal para sacar o dinheiro, quebraram as caixas tudo, porque achou que ia voltar para a miséria. Então, nós não superamos mesmo, não, do jeito que a presidenta Dilma disse,
a miséria. Porque se o governo cortar a ajuda, as pessoas voltam para a miséria. A gente supera quando as pessoas deixam de precisar desse tipo de programa e ela passa a ter condições de ter a própria renda. Então, está propagandeando demais a companheira. Mas superamos, temporariamente, mitigamos o problema. Então, olho no nosso slide. Um dos dados mais alarmantes do diagnóstico que embasou o desenho do Plano Brasil Sem Miséria foi a constatação de que, entre a população que se encontrava em situação de extrema pobreza, à época do lançamento do plano, cerca de 40% eram menores de 14 anos. 40%, rapaz, dos miseráveis do país tinham menos de 14 anos de idade. Olha só. Então, o governo decidiu, inicialmente, com esse programa, fazer assim. O programa Come Zero, ele tinha um limite de transferência de renda para o Bolsa Família. Uma família só era beneficiada até o 5º filho. Se o cara tinha 14, 15 filhos, os outros não recebiam não. Só recebia o benefício até o 5º filho. E o teto era R$ 306. Nenhuma família podia receber mais R$ 306. Então a dona Dilma resolveu criar esse programa Brasil Sem Miséria para beneficiar as crianças na primeira infância. Ela disse que se a criança não tiver apoio na primeira infância, do 0 aos 6 anos, ela vivia na miséria ali do 0 aos 6 anos, talvez ela nem sobreviva para chegar aos 6 anos. Então a presidenta decidiu acabar com o teto de R$ 306, que era o máximo que a família podia receber, e decidiu fazer o seguinte: se numa determinada família ela já recebesse o teto, R$ 306, e mesmo assim, somando a renda da família mais os R$ 306, isso não equivalesse a pelo menos R$ 70 para cada pessoa da família sobreviver o mês, a diferença que faltasse, a Ação Brasil Carinhoso iria inteirar dentro do programa Bolsa Família para que pelo menos cada pessoa da casa tivesse esses R$ 70. Digamos numa casa com 10 pessoas, somando os R$ 306 mais a renda de um dos pais, desse R$ 500. Bom, 500 dividido por 10 ia dar só R$ 50 por pessoa. Então a Ação Brasil Carinhoso, para fazer com que cada pessoa tivesse pelo menos R$ 70 por mês, colocaria mais R$ 200. Então, em vez de receber 306, essa família receberia R$ 506. E com isso, R$ 700 dividido por 10, R$ 70 por pessoa. Cada pessoa teria pelo menos R$ 70 para passar o mês. Esse é o limite do mínimo que, segundo o governo, uma pessoa pode sobreviver fora da miséria extrema. R$2 por dia, mesmo. R$2, ok? Por dia. E é isso que a presidenta chama de superação da miséria, ok? Bom, inicialmente, esse benefício de que o que excedesse o teto do Bolsa Família ia ser inteirado pelo Brasil Carinhoso era para famílias com criança de 0 a 6 anos apenas. E essa medida atingiu 2,5 milhões de famílias, para quem tinha criança de 0 a 6. O resultado foi tão bom, segundo a presidenta Dilma, que ela resolveu ampliar para famílias que tinham jovens de até 15 anos. Primeiro foi de 0 a 6, como deu certo, ampliou para quem tivesse filhos de até 15 anos. Se tivesse filho de até 15 anos na casa e mesmo assim não desse R$ 70 por pessoa, a Ação Brasil Carinhoso completaria o dinheiro para dar 70 por pessoa. E aí, como disse que deu tão certo assim, ela decidiu que todas as beneficiárias do Bolsa Família, todas, independentemente dos filhos que têm, da idade dos filhos que têm, vão ter direito de receber, pelo menos nas famílias que não der R$ 70 por pessoa, a Ação Brasil Carinhoso vai completar. Com isso, praticamente os 16 milhões de miseráveis do Brasil passaram a ter essa renda mínima de R$ 70, tá ok? E aí, segundo ela, isso superou a miséria extrema. Falta só 700 mil pessoas, segundo ela, que é gente tão pobre, mas tão pobre, que é pobre até de espírito. Não vai nem atrás do governo para pegar os programas que tem direito. Ribeirinho, que nem sertão de nascimento tem, mora no Rio Amazonas, lá na beira do rio. Gente que está em situação de rua. E esses miseráveis, equipes formadas por assistentes sociais, psicólogos, não sei o quê, vão atrás dessas pessoas para poder incluí-las e erradicar a miséria extrema. Ok? O Brasil Carinhoso, então, ele faz um papel de transferência de renda importante. Olho no slide aqui, veja bem. A Ação Brasil Carinhoso, ela foi concebida numa perspectiva de atenção integral, que especialmente no caso das crianças de 0 a 6 anos, envolve, além de transferência de renda,
o reforço de políticas ligadas à educação e à saúde. Continuando o assunto aqui no próximo slide, galera, vejam só. Em seu pilar de renda, que o Brasil Carinhoso tem produzido os resultados mais imediatos e impactantes. O benefício do Brasil Carinhoso no Bolsa Família é pago às famílias com pelo menos um filho de até 15 anos, que mesmo recebendo Bolsa Família, continuavam na extrema pobreza, ou seja, com renda familiar mensal de menos de 70 por pessoa. O benefício complementa a renda dessas famílias de modo a permitir que todos os seus membros superem esse patamar. Como resultado, 8,1 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos saíram da miséria em todo o país, e com eles seus pais e irmãos, totalizando 16,4 milhões de brasileiros. É isso, ok? Então, sobre o assunto sociedade, eu vou encerrando por aqui e espero que possa ter contribuído. Um abraço a todos, ficamos por aqui. Valeu!